A você na companhia da Canção Nova, nossa saudação diretamente aqui do Vaticano. Boa noite, Rodrigo Luiz. Boa noite, Ronaldo da Silva. Que bom estarmos juntos aqui no coração da igreja, em frente ao Vaticano, levando uma mensagem de fé e esperança para o nosso Brasil, para Portugal e onde o Senhor quiser chegar. Toda a rede Canção Nova de rádio e levando as informações preciosíssimas deste tempo que estamos vivendo agora. E a Canção Nova com uma extraordinária cobertura para que o mundo católico viva este momento, né, Rodrigo? Isso mesmo, viver este momento como nós estamos tendo a oportunidade de viver aqui, poder transmitir, levar até a casa das pessoas, até o celular das pessoas, esse momento de graça que nós estamos vivendo. Ano jubilar, ano da esperança, com um funeral de um Papa tão amado, de um Papa tão querido, o Papa de todos. Um sábado rico que a gente viveu aqui. Mas antes da gente continuar agora com a nossa conversa e com as atrações que vamos ter aqui nesse programa especial, Rodrigo, você teve uma boa experiência aqui em Roma. Eu aqui estive de 98 a 2001 trabalhando na Rádio Vaticano. E você? Pois é, Ronaldo, eu te ouvia na rádio. Ano 2000 eu acompanhei você pela rádio, pelo Walkman. E 2002 eu vim para cá, trabalhei no Pontifício das Comunicações, 2002 a 2007. E nesses 5 anos, os 3 últimos anos de João Paulo II e os 2 primeiros anos de Bento XVI. E nós dois cedidos generosamente pelo Padre Jonas, pela mesmo. Canção Nova, ao Vaticano. É. E graças a Deus uma experiência magnífica para todos nós, que hoje nos permite estar aqui também, Rodrigo, e levar com muita propriedade os acontecimentos da igreja, né? Isso, Ronaldo, o que o Padre Jonas dizia, muito mais do que prestar um serviço à igreja, é a nossa gratidão por tudo que a igreja faz por nós. Então nós só estamos devolvendo à igreja tudo aquilo que a igreja faz por nós. Amém. Olha, nós vamos agora aumentar essa nossa conversa e aumentar aqui também o número de pessoas. Essa roda aqui, por afinal, favor. Está nessa praça que acolhe todo mundo com esses braços abertos. E a gente quer aproveitar. Tem espaço de sobra aqui. A gente quer aproveitar, chamar aqui um convidado especial. Estaríamos celebrando o Jubileu dos Adolescentes com a canonização de Carlo Acutis. Vamos continuar celebrando o Jubileu dos Adolescentes neste final de semana, sem a canonização de Carlo Acutis, mas com a juventude presente aqui em Roma. Padre Fábio Vieira, faz favor. Sua bênção, Padre. Sua bênção, bem-vindo. Fique aqui entre nós, por favor, pode passar. Aqui é tudo vivo, não é? Se fosse o tarde especial, teria aplausos agora. Teria aplausos nesse instante. Padre Fábio Vieira, responsável pelo apostolado Carlo Acutis no Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. Nesse momento bonito da igreja, né? Nós não podemos esquecer que a vida da igreja é assim, né? Com essas transições. E o Carlo está inserido nela a todo vapor. É impressionante ver o número de jovens que aqui está em Roma nesses dias. Essa juventude veio do mundo inteiro, esses adolescentes vieram do mundo inteiro para a canonização. Foram surpreendidos com um evento inesperado, mas estão aqui. A gente viu o rosto juvenil hoje no último dia do adeus ao Papa. Quem são esses jovens? Por que tanto amor a Carlo? Veja bem, eu estava até conversando antes de ontem com a dona Antônia. Dona Antônia, mama do Carlo. Olha aí, gente, que privilégio. Pois é. Nós começamos a nossa peregrinação por Assis, né, e eu fiquei 2 dias lá com eles. E não tenho dúvida nenhuma que o Carlo preparou esse momento também. A despedida do Papa. Veja bem, na morte, o que o Carlo fez? Ofereceu pelo Papa as suas dores, o seu sofrimento. E na morte do Papa, o Carlo trouxe toda essa juventude para que pudesse dar um adeus, né, ao Papa. Então, não é por acaso. Então, mais que ele... O Carlo dizia, não eu, mas Deus. Calma, deixa a minha canonização para depois. Falando assim como se estivesse conversando com a gente. Deixa a minha canonização para depois. Agora é o momento do Papa. É o momento de acolher o Papa no céu e é o momento da igreja caminhar na esperança agora. Jubileu da Esperança. Rodrigo, eu dizia ontem, numa outra conversa que a gente tinha aqui nessa mesma praça, que o pontificado de Francisco começou com o mega evento da Jornada Mundial da Juventude. Lembrado, Ronaldo. Foi a apresentação dele ao mundo com os jovens. E o pontificado dele se encerra e se encerrou numa semana em que Roma se preparava para receber os jovens devido à canonização de um jovem. O que isso quer dizer para nós, padre? Olha, quando o Papa decidiu canonizar o Carlo no Jubileu dos Adolescentes, isso não é nada oficial, viu, gente? Mas no meu coração, não sei, eu pensava, não sei se vou continuar pensando, acho que sim, que o Papa iria decretar o Carlo patrono dos adolescentes.
porque não tem padroeiro ainda dos adolescentes. Tem os jovens, São Luís de Gonzaga, mas os adolescentes não têm. Embora a expectativa nossa é que o Carlos seja o patrono da internet, mas isso não tem problema, o patrono dos adolescentes é a internet. Porque veja bem, o decreto para o acolhimento da canonização foi em outubro do ano passado. Ele canonizou todos os demais que estavam no mesmo decreto e deixou o Carlos sozinho para esse ano, encerrando o jubileu dos adolescentes. Então, eu acho que no coração do Papa, talvez tivesse, não sei, a gente vai saber isso depois, isso é só um posicionamento meu, por que dentro do jubileu dos adolescentes, né, e não do dos jovens em julho, que vai ser um outro canonizado, né? Tem uma razão de ser, tem um sentido de ser, e justamente nesse momento, no meio de todos os adolescentes, o Papa se despede, porque hoje nós vemos Roma cheia de adolescentes. Verdade. Ô padre, e como que fica a programação nesses dias? Os jovens vieram, responderam ao chamado. Como que fica a programação deles esses dias? Algumas coisas foram canceladas, que iam ter atrações no Circo Máximo, ia ter alguns eventos culturais, a parte religiosa se manteve, inclusive a missa, que seria no domingo 27, às 10 horas, vai acontecer. Só não vai ter a canonização, mas a missa vai acontecer no... Aliás, domingo 27 amanhã. Amanhã. Que será celebrada pelo secretário de Estado, o cardeal Parolin. Exato. Domingo da Misericórdia acontecerá o encerramento do Jubileu dos Adolescentes. Sem o momento ápice que todo mundo estava esperando, que seria a canonização. Mas vamos continuar aguardando. E os jovens vão em Assis, com certeza, encontrar Carlos também. Eu comecei a minha peregrinação por Assis. Já tinha muita gente que fez esse percurso. Quanta gente com o senhor? Com o meu grupo vieram 40, mas o que tinha de brasileiro e gente do planeta inteiro lá em Assis esses dias, muita gente planejou assim, vamos começar por Assis, vamos ir para a canonização. E muitos, vamos ir para a canonização e depois vamos para Assis. Eu comecei primeiro por Assis para ver a família. E ele trouxe jovens de todas as idades, não foi não? Meu filho, de todas as idades, de cabelos brancos, de cabelos ruivos, de cabelos de todo tipo de cores. Né? Vamos mostrar os jovens que vieram. Tem algumas jovens aqui também nesse grupo, né? Venham aqui, gente, por favor. Gente, olha o rosto jovem da igreja que está aqui também, olha, amante de Carlo Acutis. Está mostrando aí essas imagens, mas que povo lindo, gente. Olha, que prazer ter vocês aqui também, acompanhando o grupo do Padre Carlos, do Padre Fábio, do Padre Fábio. mas tem jovem aqui também do outro lado, olha aí, ó. Tá mostrando aqui, daí. Eu sou de Três Pontos, Minas Gerais. São Paulo. São José dos Campos. São Paulo. Aí, ó. Que beleza. Ô, gente, agora fica aqui pertinho de nós, não é? A gente precisa contar a sua história com Carlo Acutis. Por que um padre brasileiro se tornou tão íntimo de Carlo Acutis? Tem muita gente que não conhece. Por que se tornou tão íntimo de chamar a mãe de Carlo Acutis, que é uma... Tem quantos anos ela? 57. O senhor chama ela de Dona Antônia. Por quê? Essa pergunta acho que só o céu vai poder responder, porque de tantos milhões de padres no mundo... Deus escolheu o senhor para um momento, Ronaldo, para uma experiência particular, né? Não, essa pergunta me deixa sempre assim, porque eu não tenho resposta para ela. O que eu posso te dizer que foi um chamado, né? Tá querendo chorar, né? Não sei, porque é um negócio assim que até hoje eu ainda estou colhendo, não entendi muita coisa. E estou entendendo a partir do trabalho e da missão que eu realizei depois que eu voltei da casa do Carlos. Só sei que, de repente, quem me apresentou o Carlos foi a mãe dele. Foi o primeiro contato meu em 2012 foi com Dona Antônia. A partir daí, em 2013, o milagre aconteceu em Campo Grande, lá no meu estado, e eu pude vir aqui à congregação pela causa dos santos, trazer o processo, e a amizade foi se fortalecendo ao ponto de morar com eles. De, no ano, na pandemia, dar à família do Carlos o seu bem maior, a Eucaristia. E ontem, Dona Antônia, falando com o meu grupo, ela frisou isso muito bem, né? Que naquele ano, o padre, na casa dela, não deixou faltar a Eucaristia, onde muitos não tiveram oportunidade. O filho dela não deixou ele sem a Eucaristia, mandou um padre lá do Brasil. E a gente sabe do amor de Carlo Acutis pela Eucaristia, né, Rodrigo? É autoestrada para o céu, né, padre? É. Pois é, meu querido. Então, essa resposta, Ronaldo, talvez a gente responda na parousia. Por que fui eu, tá? Aí vai ter a canção nova lá e vocês me entrevistam. Lá no céu, vai ter uma canção nova no céu. Rapidamente, o senhor morou quanto tempo exatamente na casa dos pais de Carlo Acutis? Na casa... A família eu conheço já há 12 anos, ia todos mais um ano de morada, o ano de 2020. Sim. Como é que era o contato, como é que era o dia a dia lá? Naquele ano da pandemia foi atípico, né? Porque estávamos mais ou menos em 10 pessoas convivendo ali. O centro do dia era a missa às 13 horas, dentro da casa do Carlos, que tem a capelinha. A missa e depois aquele bate-papo italiano agradável até às 18 horas, quase a hora do terço, que depois tinha o terço. Que os irmãozinhos do Carlos, quem coordenava, puxava o terço, né, que a gente fala puxar, mas quem meditava o terço com a gente.
depois jantar e cada um ia se recolher. E eu ficava acordado para rezar o texto com o pessoal no Brasil, lá do quarto dele. Enquanto todo mundo ia dormir, eu ficava no quarto do Carlos rezando o texto. Foi aí que nasceu o apostolado. E é importante dizer, conta para o Brasil inteiro, para Portugal, para o mundo que nos assiste, como é a família de um santo, de um jovem santo. Como é que é a família de Carlo Acutis, os pais e os irmãozinhos. Às vezes a gente tem uma impressão de que, porque a família de um santo é uma família da estratosfera. Não, são seres humanos como nós, que têm uma dinâmica de vida como a nossa. Agora, o único diferencial hoje que eu posso dizer para vocês é que a família do Carlos vive o carisma do filho, deixado por eles. Porque a família do Carlos é a que primeiro é investida e favorecida com o carisma dele, porque eles passam a ser os católicos de verdade que outrora não eram. Então o Carlos transforma a família. Então eu costumo dizer que quando eu estava lá era Carlos no café da manhã, no almoço, na janta, o Carlos está vivo. O Carlos está vivo. Né? Então são pessoas hoje de uma consciência católica cristã muito profunda. São quantos irmãos de Carlos? São 2, são gêmeos, vão fazer 15 anos agora. E eles já nasceram num ambiente catolicizado que o Carlos não nasceu. O Carlos catequizou a família. O Carlos fez o processo de conversão da família para uma fé mais enraizada. Os gêmeos já nasceram nesse ambiente onde tem o irmão como referência. Né? Fazia o quê? 4 anos que eu não os via. Ontem, conversando com eles, assim, meu Deus, assim, estão da idade do Carlos, né? É um casal, a Francesca e o Michele. A Francesca já decidiu que quer ser médica. Né? Aí eu falei, dona Antônia, não vai sair? O Michele ainda tem esperança para ser padre? Ela, não lo so, padre Fábio, estou pregando que o Michele seja padre. Ela gostaria que ele fosse. E o Michele não quer ser padre? Ele, não lo so. Ainda não sabe o que quer ser. Mas são extremamente disciplinados e tem o irmão como referência, mesmo não tendo conhecido. Ô padre, perto de encerrar nossa conversa, a canonização de Carlo Acutis agora competirá à escolha do futuro Papa, não é? Estamos esperando a eleição do novo Papa, só o novo Papa vai dizer quando será. Pode ser logo imediatamente, imagine, o Papa já é eleito e diz, quero começar meu pontificado canonizando o Carlos, aí a gente vai ter que correr todo mundo para cá de novo. Pode ser que seja mês que vem, pode ser que seja em julho. Eu dei uma sugestão, e se Dona Antônia puder dar essa sugestão também, conversando com ela, eu dei a sugestão que fosse 12 de outubro, né? Dia da Nossa Senhora Aparecida é um domingo. Gente, isso sou eu que estou falando, não vão falar que foi a igreja, não, sou eu, Padre Fábio, é a minha sugestão. Mas eu não sei. Mas por que 12 de outubro? Explique também, por favor. 12 de outubro, dia da morte do Carlos, padroeira do Brasil, o milagre aconteceu numa capela de Nossa Senhora Aparecida, e já é a memória litúrgica dele, 12 de outubro. Eu acho que tudo está tendo uma convergência para isso, acho. Mas só o Papa novo vai saber. Brevemente, quais são os 2 milagres que são levados em consideração, primeiro para a beatificação e agora para a canonização de Carlo? Para a beatificação aconteceu no Brasil, como todos sabem, a cura do Mateus, que tinha um problema congênito no pâncreas. Hoje Mateus tem 14 anos e completamente curado. O segundo milagre aconteceu aqui na Itália mesmo, aqui pertinho de nós, em Firenze. A Valéria, uma menina da Costa Rica, mais radicada aqui, que teve também uma cura, um milagre. O dela, meu Deus do céu, milagre, Deus quando faz completo, né? Sofreu um traumatismo craniano, perdeu até massa encefálica, a ciência tinha dito que ela ia morrer ou vegetar. E simplesmente a menina levantou e parece que nada aconteceu. Tudo isso porque a mãe foi lá diante do corpo do Carlos e pediu pela filha. Que coisa. Obrigado, Padre Fábio Vieira. Rodrigo, satisfeito? Demais. E a gente convidou o pessoal para se aproximar e muita gente foi chegando perto. Tem mais foi gente chegando aqui, olha. Pode Vocês mostrar, são de Giba, onde? por favor. Rádio Volta Itatiaia, aí. Belo Horizonte, bem-vindo. A nossa roda aqui e Aumentou. o Padre William daqui a pouco vai chegar aqui. Vai chegar aqui né, também, Padre já William? já o Padre William conversa conosco. Padre Fábio, um prazer, muito obrigado. Ô, meu querido, sempre uma alegria muito grande estar com vocês da Canção Nova. Aliás, vocês sabem que o meu segundo livro foi pela Canção Nova. E O nome do livro? Carlos Sim ou Não, e hoje vocês já publicaram, Dona Antônia autografando, que foi ela que fez o prefácio. Uau! Como é que é a música? Cante rapidinho aí, a música de Carlo Acutis. Meu filho, são tantas, vai me mandar cantar aqui Aquela, agora. a traduzida Uma que o senhor rodada. cantou. O senhor cantou uma. No Nilma Dil, a do Marco Não, Mamo. Nilma Dilce, mas em português como é que fica? Vai, padre, vai. Menino, você me pegou de surpresa agora. Tá pior que um apresentador aí que eu conheço. Ó, eu quero agradecer ao Padre Fábio por esse Ronaldo. trabalho magnífico de estar promovendo
ao conhecimento de Carlo Acutis no seio da igreja, no seio da juventude, Brasil afora. Muito obrigado. Agradeço a Canção Nova, sempre com essa alegria, com esse trabalho bonito de levar o evangelho, de levar a mensagem, a palavra. Gente, ó, nota 1000 aí para vocês, hein? Amém. Obrigado. Valeu, Amém, Ronaldo. padre. Muito obrigado. Boa experiência de Roma. Vamos lá. Rodrigo, agora quem vai conversar conosco? Vamos chamar o Padre William Guimarães, da Canção Nova. Seja bem-vindo, padre. Ah, muito bem. Olha, a nossa roda aqui tá boa, a conversa tá boa. Rodrigo, e agora a gente vai falar com o Padre William, porque hoje de manhã ele esteve aqui, né, Rodrigo? Isso aí, conta pra gente, padre, um pouquinho. O Padre William que está tão presente na rede social, levando as notícias daqui, transmitindo tudo isso pro Brasil, né, padre, para Portugal, enfim, pelas redes sociais. Como que foi esse momento aqui hoje, padre? Imagina, é uma emoção muito grande. Minha saudação a você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu estou aqui em Roma só há 2 meses. Quando estava no Brasil, eu imaginava que fosse viver isso, mas não pensava que seria tão rápido, em apenas 2 meses. E parece que, de fato, nesses dias, o coração da igreja, ele pulsa mais forte e mais profundamente. A manhã de hoje foi, de fato, muito emocionante. E ali no final da missa, quando o caixão do Papa foi erguido, eu, o Padre Wagner Ferreira, também o Padre Clóvis, nós fizemos ali uma oração de agradecimento a Deus e ao Papa Francisco por tudo que ele fez pela igreja nesse tempo do pontificado, mas também para mim foi uma oportunidade de renovar o meu compromisso com a igreja, com o sacerdócio, com a fé católica e com a nossa comunidade Canção Nova. Que bonito, padre. E a gente vivendo tudo isso, o senhor falou, né, 2 meses apenas. O senhor veio aqui para estudar e Deus confia uma missão que estudar já é uma missão grande, mas Deus tem uma missão ainda maior. Para além do estudo, né? Na verdade, a faculdade ela se inicia só em outubro. Eu fui enviado para, enquanto não começassem as aulas, para trabalhar nas comunicações do jubileu. E aí veio esse plus, né? Esse brinde que foi o funeral do Papa e agora depois também o conclave, tudo que nós vamos viver. E é claro, uma missão, como você disse, muito importante e também muito fecunda na nossa comunidade, que está a serviço da igreja aqui em Roma. E nestes dias o senhor está se especializando em sé vacante. O senhor fez um curso promovido pela igreja aqui na Itália a respeito da sé vacante e eu creio que foi um curso de última hora exatamente pelo que aconteceu, que foi a morte do Papa, né? A Faculdade Santa Croce daqui de Roma, do Opus Dei, promoveu uma espécie de curso relâmpago sobre a sé vacante, sobre o conclave. Então, tive a oportunidade de estar com eles lá no começo da semana, logo depois do anúncio do falecimento do Papa, para refletirmos um pouco sobre o que a igreja vive nesse período agora em que o Papa está ausente. O que é sé vacante? A própria palavra diz, né? Sé vacante vem do latim, a cadeira está vazia, o trono de Pedro está vazio, o Papa reinante está ausente. E a sé vacante ela pode acontecer em 2 ocasiões. A renúncia do Papa, como nós vivemos em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao papado por questões de saúde, né? Ou a outra ocasião em que a sé fica vacante é o que nós estamos vivendo nessa semana, que é o falecimento do Papa. Durante a sé vacante, a igreja vive um princípio muito importante. Não se delibera nada que seja importante. Nenhuma questão moral ou dogmática ou doutrinal pode ser deliberada durante esse período por parte dos cardeais que conduzem a igreja. Cabe aos cardeais somente uma condução mais logística e administrativa da igreja durante esse período em que a sé está vacante. O senhor já respondeu aí a uma pergunta. Quem conduz a igreja na ausência de um Papa, entre a morte de um Papa e a eleição do outro, é o Colégio dos Cardeais? Isso mesmo, o Colégio Cardinalício leva a igreja nesse período, aí coordenados pelo cardeal Camerlengo, juntamente com o decano do Colégio Cardinalício, levam a igreja nesse período, repito, sem decisões muito importantes, não pode ser revogado nada do que um Papa já decretou, ou não pode ser inovado nada que compete somente ao pontífice que vai ser eleito. Por exemplo, foi por isso que a canonização foi cancelada, porque é um ato que compete somente ao Papa. Nesse período, por exemplo, não se tem nomeação de bispos, porque é um ato que compete somente ao Papa. E entre outras decisões importantes e sérias que só o Papa eleito poderá fazer.
Padre William, essas decisões que o senhor comentou, são essas reuniões que têm acontecido, as congregações gerais, nesses momentos em que eles já inclusive convocaram para os que estavam presentes e os que não estavam podiam acompanhar virtualmente. São essas reuniões que se tomam essas decisões? Isso mesmo. As chamadas congregações gerais, já tivemos, se não me engano, 3 ou 4 4 até agora, né? É a reunião do Colégio dos Cardeais, aqueles que habitam em Roma, mas também aqueles que vão chegando, também vão tomando parte nessas congregações gerais, que deliberam imediatamente as questões logísticas com relação ao funeral do Papa e também já deliberam algumas organizações relacionadas ao conclave. Ô padre, é também esse período agora de sé vacante um momento em que a igreja toda é chamada à oração, não é? É isso mesmo. Eu estou aqui tenho nas minhas mãos a Constituição Apostólica Universo Dominus Gredis, aprovada pelo Papa João Paulo II, talvez aqueles que querem aprofundar o assunto, é a legislação mais atual sobre a sé vacante e sobre o conclave. E aqui o Papa João Paulo II, de maneira muito bela, diz isso, que é um tempo em que de maneira mais intensa a igreja deve se unir em oração aos cardeais, a tudo que se desdobra aqui em Roma nesse período. Se me permite, quero ler um trecho de uma convocação que o Papa João Paulo II faz justamente para o período da sé vacante. Assim diz o Papa. Estabeleço, portanto, que em todas as cidades e lugares, ao menos naqueles de maior importância, após ser recebida a notícia de que a sé está vacante, e de modo particular, após ser recebida a notícia da morte do pontífice, a igreja eleve humildes, insistentes e instantes preces ao Senhor para que ilumine o colégio de cardeais. Então, mais do que nunca, todo católico deve ter, nesse período, uma postura orante, muito mais do que especulativa. A postura de um católico nesse momento é a postura de alguém que deve se ater à verdade, à discrição e ao espírito de oração. E é tão bonito escutar isso. Esses 9 dias que começaram hoje irão até o próximo domingo, hoje sábado até o próximo domingo. Esses 9 dias, eles têm orações bem específicas em sufrágio pela alma do pontífice defunto. Não é isso, padre? Viverão daqui a pouco, na Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa foi sepultado, a oração das vésperas. O Colégio de Cardeais vão rezar as vésperas, também nas intenções da alma do Papa. E a partir de hoje, com a missa aqui das exéquias do Santo Padre, deu-se início aos chamados Novendiales, as 9 missas celebradas em sufrágio da alma do Papa falecido. Então são 9 dias de luto que a igreja vive para depois se pensar e se iniciar o conclave. Por enquanto a igreja vive o luto e um luto orante em sufrágio da alma do Papa Francisco. Até aquele movimento de rezarem o rosário pelo Papa, por exemplo, hoje continua, né, na Santa Maria Maior, o cardeal Macricas reza o rosário hoje. Às 21 horas? Às 21 horas. Sim. Sim. O rosário hoje, às vésperas amanhã. É isso mesmo. E amanhã então os cardeais rezam as vésperas e começam a visita, né, Ronaldo, ao túmulo do Papa. Bom, e no Brasil nós estamos tão acostumados a rezar o rosário, vamos rezar também o rosário. Continuar. Nessas intenções agora, é o luto dos 9 dias e que é uma preparação para uma escolha tão importante, que é a escolha do próximo Papa, não é? Padre William, obrigado. Agradeço. A nossa postura, repito, tem que ser uma postura de oração e uma oração focada no colégio cardinalício, para que de fato o Espírito Santo os ilumine e a Igreja Católica continue aqui no coração da Igreja, até o retorno do Senhor, essa missão tão bonita de levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado. Padre William. Caríssimo Rodrigo, nós dois agora vamos aqui nos preparando para este encerramento. Vamos falar de programação, né, Rodrigo? Vamos falar, Ronaldo. A gente tem amanhã, domingo, 10h30 da manhã, aqui em Roma, aquela missa que seria a canonização de Carlo Acutis. Exato, mas que permanece como o jubileu dos adolescentes e também o segundo dia da novena.
amanhã com os funcionários aqui do Vaticano, não é isso? Amanhã é uma missa que vai ser pelos funcionários do Vaticano e pelos fiéis do Vaticano. Aqui também no Vaticano vivem alguns fiéis, não é? Tem a paróquia Santana, que é a paróquia. Uma das paróquias de acesso para dentro aqui do Vaticano, e amanhã será, portanto, e a missa também, já a segunda do Novendiale. Então nós temos algumas particularidades dessa Santa Missa. Será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado da Santa Sé, e as atenções estarão voltadas para esse dia de amanhã, certamente, porque é um cardeal celebrando. Sim. Os 9 dias das missas Novendiale são dias sempre com missas presididas pelos cardeais, então todo mundo agora já quer ouvir os cardeais, saber quem são, o que pensam, um discurso, uma homilia. Tudo isso agora já desperta curiosidade, né, Rodrigo? Já desperta curiosidade, né, Ronaldo? É normal isso do ser humano, né, essa curiosidade, mas o que a gente incentiva mesmo as pessoas é esse clima de oração, de estarem unidos pelos cardeais, acompanharem com oração. Claro, a curiosidade ela vai fazer parte, não temos o que fazer, mas por isso que a gente sempre incentiva muito essa oração, estarmos unidos, vivendo esse momento tão especial. Tá aí. Bom, você de casa que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado, né, Rodrigo? Nossa gratidão, continue acompanhando, continue unidos, rezando também por nós, pela nossa missão, porque nós seguimos daqui, levando também as nossas orações a toda a família Canção Nova que nos acompanha. Canção Nova com você, no coração da igreja.